Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também? Dando continuidade ao vídeo anterior, falando sobre indução eletromagnética, nesse vídeo eu vou falar sobre a lei de Faraday. Esses vídeos, eles retomam essa ideia principal, que é o magnetismo produzindo corrente elétrica e a corrente elétrica produzindo efeitos de magnetismo. A lei de Faraday afirma que a tensão induzida em uma bobina é proporcional ao produto do número de espiras, a área da seção transversal de cada espira e a taxa na qual o campo magnético muda dentro dessas alças ou dessas espiras. Okay? Então, nós temos aqui um GIF mostrando para a gente a indução eletromagnética acontecendo, que é um ímã se movendo dentro aí dessas alças, dessas espiras, e você obtendo aqui uma voltagem ou uma tensão elétrica induzida por conta da variação desses três fatores: número de espiras, a área da seção transversal e também a essa taxa de campo magnético. É isso que a lei de Faraday vai estabelecer, uma inter-relação entre essas quatro coisas: tensão induzida, número de espiras, a área dessas espiras e a taxa desse campo magnético, que nós podemos dizer variação desse fluxo. Ok? Então, são quatro fatorzinhos que nós temos interrelacionados aqui nessa lei de Faraday. Vamos comentar mais sobre eles. A lei de Faraday descreve a relação entre tensão induzida e a taxa de mudança de um campo magnético. Da seguinte maneira, retomando o raciocínio do slide anterior. A tensão induzida em uma bobina, então nós estamos falando sobre tensão elétrica, tensão induzida, é proporcional ao número de voltas, então, proporcional ao número de voltas, ou seja, número de espiras ou de alças que a sua bobina tem, é proporcional também à área da seção transversal. O que isso quer dizer? Que se você tem uma espira de um determinado tamanho, você vai obter uma determinada tensão induzida. Mas se a área dessa espira for maior, a tensão induzida vai ser maior também. Ok? E a área da seção transversal e a taxa na qual o campo magnético muda. Então, isso vai ser proporcional também à taxa do campo magnético, que nós vamos poder chamar desse fluxo que está variando dentro do circuito da espira. Beleza? Então tá bom. Vou colocar aqui um símbolo de variação desse fluxo magnético. Feito isso, então, vamos lá. A corrente produzida pela indução eletromagnética depende de dois fatores. Olha aqui que interessante, agora estou falando sobre a corrente. Entenda o seguinte: o raciocínio que eu estou construindo aqui com vocês, ele diz sobre indução eletromagnética. Vou deixar assim abreviado para a gente não gastar tanto tempo. Essa indução eletromagnética, ela está viabilizando, ou seja, fazendo acontecer no nosso circuito elétrico uma tensão elétrica induzida. E a partir dessa tensão elétrica induzida, é que nós vamos obter uma corrente elétrica. Beleza? Então perceba, eu não estou fazendo esse caminho direto, indução eletromagnética gerando corrente, ok? Esse caminho aqui, ele não acontece. É indução eletromagnética promovendo uma tensão elétrica induzida e a partir dessa tensão elétrica induzida é que nós vamos obter uma corrente elétrica. Beleza?
Então vamos lá. A corrente elétrica produzida na indução eletromagnética depende de dois fatores: da tensão induzida e também vai depender da resistência elétrica da bobina e ao circuito ao qual ela está conectada. Por exemplo, você pode mergulhar um ímã para dentro e para fora de uma espira que é feita de borracha, ou para dentro e para fora de um circuito fechado feito de cobre. A voltagem induzida em cada um é a mesma, ou seja, voltagem induzida no sistema de borracha e no sistema de cobre é igual. Mas a corrente elétrica é muito diferente. Você pode obter uma corrente elétrica considerável no sistema de cobre, que é um metal bom condutor elétrico e térmico, e você não vai obter praticamente nada de corrente elétrica na borracha, porque é um isolante elétrico, certo? Continuando. Agora, uma questão para você pensar. Se você empurrar um ímã em uma bobina conectada a um resistor, sentirá resistência ao seu impulso. Para a mesma velocidade de empurrão, por que essa resistência é maior em uma bobina com mais voltas? Então, está aqui um GIF ilustrando a situação proposta. Você tem a situação de empurrar um ímã para dentro de um sistema com várias espiras, né? Que é esse sistema aqui que a gente chama de bobina. Então, ele está perguntando para você: para a mesma velocidade do empurrão que você deu nesse ímã, por que a resistência é maior se você aumentar o número de voltas aqui nessa bobina? Tem a ver com conservação da energia. Pensa na resposta, porque eu já vou comentar ela aqui com você. Tenta responder sozinho, ok? E aí você pode estruturar o seguinte raciocínio. Mais trabalho é necessário porque mais tensão é induzida. Ou seja, se você aumenta o número de voltas, você está induzindo uma tensão elétrica maior, como diz a lei de Faraday. Dessa maneira, você vai produzir mais corrente elétrica naquele resistor e maior vai ser a sua transferência de energia. Agora, quando os campos magnéticos dos dois ímãs se sobrepõem, os dois ímãs eles são forçados a se juntarem ou forçados a se separarem. Perceba, quando o ímã está fazendo o movimento de aproximação, nessa bobina ela vai se comportar como um ímã imaginário que tem aqui um polo norte. E norte, com esse norte que está se aproximando aqui do ímã, vai dar repulsão. Então fica mais difícil de você tentar empurrar esse ímã para dentro das bobinas. Agora perceba o caso contrário. Quando esse ímã ele está se afastando da bobina, o que você vai ter aqui nesse sistema é que ele vai se comportar como um ímã imaginário, que é o polo sul. E polo sul com esse polo norte aqui da extremidade do ímã vai dar um processo de atração. Certinho? Resumindo em outras palavras, quando você aproxima esse ímã, a bobina está dizendo para você, entre aspas, não aproxima esse ímã de mim, vou criar aqui um polo com o mesmo nome para afastar esse ímã de mim. Mas quando você está afastando esse ímã, a bobina ela muda de opinião, ela fala, não afaste o ímã de mim, vou criar aqui um polo magnético que vai tentar atrair esse ímã que você está tentando afastar. Então perceba que esse ímã imaginário que nós temos aqui, criado pela bobina, ele é meio que bipolar, né? Quando está aproximando, essa bobina cria um ímã que não quer
que o outro se aproxima. E quando o ímã está se afastando, essa bobina não quer que ela se afaste, quer que se aproxime, certo? É nessa situação que nós vamos ter uma discussão a respeito do sentido da corrente elétrica, que você pode ver aqui nas setinhas vermelhas que estão mudando de sentido. Mas não é o foco principal dessa questão. Nós percebemos que você tem essa situação de sobreposição desses campos magnéticos. Quando um dos campos é induzido pelo movimento do outro, a polaridade dos campos é sempre de modo a forçar os ímãs a se separarem. Induzir mais corrente em mais bobinas aumenta o campo magnético induzido e a força resistiva. Beleza? Bom, comentado isso então, vou deixar aqui a questão final para você, que é: quais os fatores científicos estão relacionados na lei de Faraday? Ok? São 4. Deixa aí no comentário. E no próximo vídeo a gente continua essa discussão a respeito da indução eletromagnética.